Casamento público é algo em completo descrédito hoje em dia. Existem muitos questionamentos do porquê se casar e para que se casar. Interessante que nesse filme, de onde nós tiramos os trechos, na verdade o filme é uma adaptação de um best-seller, e ele mostra os inúmeros desencontros que caracterizam os relacionamentos contemporâneos. Você tem ali gente de todos os tipos. Você tem pessoas procurando relacionamentos efetivos através da internet. Você tem pessoas que cada final de semana sai com alguém e sempre quando volta para casa, volta com a sensação de que finalmente encontrou a pessoa dos seus sonhos. Você tem pessoas bem casadas, mas que não resistem à possibilidade de viverem uma experiência extraconjugal. E você tem, interessante, esse casal que vocês viram no diálogo há pouco, que é um casal que vive juntos há 7 anos. 7 anos. Mas, de repente, quando o assunto casamento vem à tona, a relação deles se desestabiliza. E eles entram em crise. Por que é tão difícil, no contexto contemporâneo, pessoas assumirem compromisso em suas relações? Por que se casar tem se tornado quase que uma exceção entre a juventude da nossa época? Nós vivemos um período muito confuso. Alguns já definiram o modelo familiar contemporâneo como um modelo similar a um mosaico, onde você tem diferentes peças, e isso gera confusão suficiente. Nós não temos tempo para conversarmos sobre esse gráfico, mas você tem aí um menino no meio de uma confusão. Ele é o filho comum entre um pai e uma mãe que já tiveram seus relacionamentos anteriores, e nos seus relacionamentos anteriores também tiveram filhos, e embaixo de cada um desses desenhos você tem todas as complicações, todas as interações, todas as crises sobrepostas desse modelo familiar chamado de família mosaico. No entanto, para aqueles que não estão habituados ainda ao termo família mosaico, uma novidade, família mosaico já é coisa do passado. Algumas pessoas estão dizendo que nós estamos caminhando agora para um novo modelo de família, um modelo muito mais avançado, um modelo muito mais sofisticado, um modelo muito mais prazeroso. Trata-se do poliamor. Poliamor, né? É a capacidade que um ser humano tem de amar várias pessoas ao mesmo tempo. Então, o marido tem várias amantes, a esposa tem vários amantes, e o problema disso tudo, no passado, era os ciúmes que tudo isso gerava. Mas os defensores do poliamor dizem, não, isso é coisa do passado, os seres humanos evoluíram, e eles estão prontos agora para vivenciarem essa relação prazerosa e livre, que tem sido apregoada desde os anos 60. Porque a gente não pode esquecer de uma coisa, né? Ali nos anos 60 começou toda essa revolução maravilhosa, a revolução sexual, o sexo livre, a juventude começou a fazer sexo todo final de semana, com quem bem entendia, e vieram os métodos anticoncepcionais que libertaram muitos do medo da gravidez, e nós fomos derrubando os preconceitos. Então o que era há 30 anos atrás um grande preconceito no seio de uma família, o divórcio, não é mais. Hoje você pode trocar de marido, de mulher, a hora que você quiser. Por sinal, você é discriminado quando diz no meio dos seus amigos que você ainda está casado com a mesma mulher há 20, 30 anos, ou está casado com o mesmo homem há 20, 30 anos. Toda a sociedade te convida para ser essa pessoa que já teve vários parceiros, que já teve várias relações, porque a sociedade preza por gente experiente. A sociedade não gosta de gente ingênua, que acredita que duas pessoas a vida inteira podem ser felizes. O que é interessante olha um pouquinho para os seus familiares e para os seus amigos e faça uma pergunta para você mesmo. Os nossos familiares que vivem imersos nessa cultura,
Os nossos amigos que vivem imersos nessa cultura, eles são efetivamente felizes e realizados? Nós podemos dizer que os seres humanos de hoje, em comparação com os seres humanos de 30, 40 anos atrás, e o que eu estou dizendo nada tem a ver com nostalgia. Eu estou falando de pesquisa científica, de consultório de terapeutas. A pergunta é, os seres humanos de hoje são efetivamente mais realizados, mais resolvidos e mais felizes do que os seres humanos de 30, 40 anos atrás? Eu queria sugerir para você uma coisa. Depois, durante a semana, você pensa um pouquinho. Se você não gostar, você reage, me manda um e-mail, me xingando, me criticando ou colocando a sua argumentação. Mas sem qualquer defesa ao mundo que se foi, ao mundo do passado, eu quero dizer que seres humanos que vivem essa cultura da total liberdade, da ausência de compromissos, de relacionamentos transitórios, vivem a cada dia um sentimento de maior confusão e falta de realização. O número de jovens adultos, desculpa usar talvez um termo pesado, mas que se tornaram dependentes da terapia pela ausência da sua capacidade de desenvolver relacionamentos duradouros e sólidos na nossa sociedade contemporânea é assustador. O número de pessoas solitárias numa sociedade que apregou a liberdade de se estabelecer relacionamentos com quem você quiser. Talvez existe um sociólogo polonês que poderia nos ajudar a entender um pouquinho do que está acontecendo. Zygmunt Bauman é conhecido hoje como um dos caras que tem a melhor compreensão do mundo chamado de pós-moderno ou de radicalização da modernidade, se bem que ele usa um outro termo. Zygmunt Bauman, ele chama o mundo de outrora de modernidade sólida. Por que modernidade sólida? O Bauman diz que, no passado, as coisas, os relacionamentos, as situações eram melhores estabelecidas e consolidadas, ou seja, existiam dois tipos de pessoas, casados e solteiros. Existiam dois tipos de relações profissionais, empregado e desempregado. Existia dois tipos de sexualidade, a masculina e a feminina. Tudo era muito bem dividido, preto e branco. Divisórias claras, a ética era clara. No mundo que Bauman chama de modernidade sólida, a perseverança, a continuidade, a permanência eram tidas como virtudes. Então, por exemplo, nas relações profissionais, o indivíduo adentrava numa empresa e ele vivia nessa empresa há 35, 40 anos. No último dia de trabalho se fazia uma grande festa para comemorar a aposentadoria dele. Ele ganhava um relógio de ouro de lembrança da empresa. Alguns aqui se lembram, certamente alguns aqui têm o relógio que o avô ganhou, que o pai ganhou numa empresa. A pessoa permanecia 35, 40 anos na mesma empresa. Hoje em dia, nas empresas de tecnologia, o tempo médio de permanência de um jovem profissional é de 8 meses. 8 meses e mais. Os grandes consultores aí de carreira profissional defendem a tese de que se você permanecer mais de 3 anos numa mesma empresa, você está afundando e falindo profissionalmente. Você tem que estar em constante mutação, em constante transição. Isso é o que Bauman chama de modernidade líquida. As coisas são fluídas, as coisas são temporais, as coisas passam. Você não consolida nada, você não estabelece nada para a vida inteira, você está sempre de passagem. E o Bauman gosta de usar a imagem do turista para descrever
o homem e a mulher imersos nessa cultura que ele chama de modernidade líquida. Por quê? Porque o turista, ele está sempre de passagem. O turista contempla coisas, o turista se relaciona temporalmente com algumas coisas, mas ele passa, ele não se compromete com nada, ele não se estabelece em lugar nenhum, ele não luta por nada, ele não abraça nada, ele está sempre de passagem. E mais, o turista tem sempre a sensação de que o melhor ainda está por vir, por isso ele nunca se fixa em lugar nenhum. Ele nunca volta para o mesmo lugar, ele sempre acha que existe um outro lugar melhor do que o anterior. E o Zygmunt Bauman fala sobre isso nos relacionamentos também, nesse livro Liquid Love. Liquid Love. Amor líquido. Aonde, dentre várias coisas, ele procura mostrar como essa cultura que nós chamamos, ou que ele chama de modernidade líquida, tem nos envolvido pouco a pouco, nos últimos 40 anos, e nós como sapos, dentro de uma panela de água, em estado de aquecimento, não nos demos conta da transformação que ocorreu em torno de nós. Talvez aqui, os mais antigos poderiam entender isso fazendo uma breve recapitulação do que viram na TV nos últimos anos. Eu dizia pela manhã, eu queria ter tempo para criar um curso usando apenas os seriados norte-americanos para mostrar essa transição da cultura que nós não nos apercebemos porque nós fomos gradativamente sendo cozidos, nós fomos sendo aquecidos gradualmente e não nos demos conta de tão abrupta que foi essa transição. Eu me lembro quando eu e Sônia morávamos nos Estados Unidos, em 95 e 96, nós tínhamos o hábito de ali assistirmos com as crianças um seriado norte-americano intitulado Home Improvement. Home Improvement era um seriado sobre uma família, um pai, que ele era um âncora de um programa de TV, no qual eles ensinavam pessoas a fazerem pequenos reparos na casa. Só que o sujeito não entendia absolutamente nada de reparos na casa. A esposa, uma professora intelectual, bem resolvida, 3 filhos, e ali eles viviam os encontros e desencontros da família, mas interessante, sempre encontrando meios para renovar a relação, para renovar o relacionamento, para renovar o compromisso e caminhar juntos. No entanto, se você notar, gradativamente começa uma transição, quando, por exemplo, o seriado mais popular nos Estados Unidos nos anos 90 é um seriado chamado Seinfeld. Seinfeld, que é um bando de solteiros que vivem em Nova York, e todo episódio existe um encontro sexual, mas nunca um compromisso afetivo. Inúmeras pessoas passam pela vida dos personagens, nenhumas ficam. Os personagens são verdadeiros turistas. Depois vem algo um pouquinho mais sério e prolongado. Friends. Conta a história de eternos amigos que estão sempre em busca de relacionamentos concretos e consolidados, mas eles nunca conseguem fazê-lo. E as confusões vão gerando amarras complicadas, porque um teve uma relação afetiva e sexual com o outro, que agora está tendo uma relação afetiva e sexual com o outro, que já teve uma relação afetiva e sexual com o outro, e são todos friends, todos amigos. E a coisa vai ficando pior. Eu não tenho tempo para descrever e contar para vocês aqui, mas, por exemplo, quando você pega e vê só a propaganda de seriados como Sex in the City ou Gossip Girls, você já sabe do que se trata. A banalização do sexo. É como que sexualidade se tornou sinônimo de relacionamento. Sexualidade se tornou sinônimo de relacionamento íntimo e afetivo. E aí reside boa parte
dos nossos problemas na nossa sociedade contemporânea, quer nós gostemos de ouvir e refletir sobre isso ou não. A nossa grande sede como homens e mulheres, o nosso grande anseio como homens e mulheres não é pelo sexo, como a cultura brasileira, como a mídia tenta nos impregnar. A nossa grande sede, o nosso grande anseio são por relacionamentos afetivos e íntimos. O nosso grande anseio é por intimidade. E intimidade você não consegue desenvolver da noite para o dia. Sexo você desenvolve na mesma noite, mas intimidade é algo que você desenvolve com uma pessoa ao longo de uma longa jornada. Por isso, indivíduos imersos nessa cultura líquida jamais conseguirão desfrutar efetivamente de intimidade, porque eles são turistas sexuais, que estão sempre passando por relacionamentos, se envolvendo sexualmente e nunca conseguindo saciar a sede mais profunda que existe dentro de nós, que é a sede por intimidade. E deixa eu definir essa intimidade. O que eu estou falando aqui é que o grande anseio de homens e mulheres é desenvolverem uma relação com uma pessoa na qual elas tenham perfeita certeza de que elas são aceitas com suas virtudes e suas limitações. A intimidade leva um homem e uma mulher a se conhecerem, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, intelectualmente, ao longo da jornada. Não apenas as nossas virtudes vêm à tona, mas as nossas limitações, os nossos defeitos também. Intimidade é o momento em que nós podemos estar na presença do outro, sendo exatamente o que somos, sem termos medo mais de sermos rejeitados, e com a plena certeza que somos amados. Este é o grande anseio de homens e mulheres. O sexo é um produto dessa relação. Mas o sexo usado fora desse tipo de relação gera cada vez mais sede, angústia e depressão. Porque o sexo não consegue oferecer para você e para mim o que todos nós estamos à procura. Relacionamentos íntimos, afetivos, nos quais nós tenhamos a certeza de que somos amados como somos. Esse amor líquido, tratado por Bauman, pode ser visto em algumas pesquisas. Por exemplo, primeiro, pessoas se casam cada vez mais tarde. Em 1991, a média de idade de uma jovem que se casava no Brasil era de 23 anos, enquanto rapazes tinham 27 anos. Hoje, essa média já passa os 27 anos de idade para as mulheres e os 30 anos de idade para os homens. E assim, a gente vai tendo uma grande geração onde os homens vão ficando cada vez mais parecidos com Peter Pan, né? Eles vivem na terra do nunca, eles têm medo de se tornarem adultos, eles já são, interessante, eles não conseguem nem mesmo admitir que eles já são homens. Eles se vestem como jovens, eles se tratam como jovens, eles se referem a eles mesmos como jovens. E as mulheres vão formando assim uma geração, como que é o nome da menina lá? Bridget Jones, né? Quem assistiu aquele filme Diário de Bridget Jones, aquela jovem que anseia por um relacionamento afetivo, mas tem medo de que o relacionamento afetivo gere um estrago na sua carreira profissional. Um outro dado que as pesquisas revelam e trazem à tona esse amor líquido tratado por Bauman é o número de uniões consensuais. Em 2007, no Brasil, 70% dos relacionamentos foram estabelecidos através de um contrato oficial de casamento no cartório.
30%, aproximadamente 30%, foram de uniões consensuais. Por que pessoas têm medo de assumir o compromisso de um documento? Alguns, porque dizem assim, eu tenho um amigo que viveu com uma mulher há muitos anos e ia tudo bem na vida deles, até o dia que eles resolveram se casar. Se casaram, um ano depois se divorciaram. É a maldição do papel. Né? Essas pessoas dizem que o problema é o papel. Mas eu acho que tem um problema um pouco mais sério aí. Um pouco mais sério. Que é o fato de que pessoas que muitas vezes não consolidam uma relação no papel, no fundo, talvez elas não apostem tão seriamente nessa relação. Então talvez seja melhor começar de maneira informal e se terminar, não dá tanta complicação. Elas já começam inconscientemente apostando que não vai dar certo. Ainda, o tempo de duração das uniões diminui a cada ano. Você sabe que de 1984 a 2007, 1994 a 2007, por favor, 1984 a 2007, engenheiros me ajudem, 23 anos, certo? Em 23 anos, a taxa de divórcio no Brasil cresceu 200%. 200%. Isso não é brincadeira não, gente. Isso não é brincadeira. Tem muitos filhos do divórcio por aí. Tem muita gente ferida pela forma banal como nós estamos lidando com as nossas crises conjugais. Hoje em dia, quando se vive uma crise conjugal, eu sou pastor há mais de 20 anos, eu escuto casais, muitas vezes soa no seu coração que é muito mais fácil abortar essa relação, jogar fora essa relação e começar uma relação nova, até a ilustração clássica que as pessoas usam, pastor, é muito mais fácil construir uma casa nova do que reformar uma velha. Mas o problema é que com isso, nós vamos constantemente optando pela imaturidade. Porque somente relações duradouras, nas quais nós perseveramos em meio às adversidades, podem nos conduzir efetivamente para a maturidade. O ano passado no Brasil, nós tivemos cerca de 900 mil casamentos. Tem muita gente casando. Por incrível que pareça, tem muita gente casando. Só que, veja só, 900 mil casamentos e 230 mil divórcios. Sabe o que isso significa? A cada 4 casamentos, você tem um divórcio. Isso, você não precisa das estatísticas. Você que vive algum tempo no planeta Terra e num país chamado Brasil, tem percebido isso na sua família, tem percebido isso na sua rede de relacionamentos, como a questão do divórcio tem nos assaltado e nos rodeado e nos assediado de tal maneira que em muitos lugares, quem não se divorciou ainda é o estranho, é o esquisito. É o sujeito que precisa se adequar à nova realidade. Agora, qual é o plano de Deus para esse negócio? Aqui a coisa vai começar a ficar séria. E como vocês sabem, aqui na Chácara Primavera, de tempos em tempos, assim, quando o auditório lota e que a gente tem gente em pé, é hora da gente dar umas apertadas, porque daí tem gente que espana, não volta mais, o estacionamento fica um pouquinho mais livre, o ambiente fica mais confortável, né? Então, vamos começar falando do plano de Deus nesse negócio, e eu não tenho preocupação nenhuma, nessa noite, de ser politicamente correto. A minha preocupação é ser biblicamente coerente. Gênesis capítulo 2, verso 18 diz assim: Então, o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Seres humanos não foram criados para viverem solitariamente. Seres humanos foram criados para se conectarem a outros seres humanos e desfrutarem de relacionamentos significativos e duradouros.
Seres humanos não foram criados para serem turistas afetivos. Foram criados para estabelecer relações afetivas duradouras e significativas. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus nos criou à imagem e semelhança dele. E Deus é um Deus trino. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo vive eternamente uma relação afetiva significativa e duradoura. E quando a Bíblia diz que Deus nos criou à imagem e semelhança dele, Ele nos criou para relacionamentos. O problema é que em Gênesis 3, com aquela maldita opção que foi feita, uma distorção abrupta aconteceu em todo o universo, desde o nosso microcosmos até o macrocosmos. E aí, nós passamos a usar relacionamentos como matéria-prima da nossa felicidade. E aí a coisa foi rala abaixo, porque todo mundo entra em relacionamentos afetivos tentando fazer do outro a matéria-prima da sua felicidade pessoal. E esse negócio não dá certo. Mas Deus nos criou para relacionamentos. E Deus nos criou para que no contexto de relacionamentos nós aprendamos o caminho do amor. Porque somente quando a gente aprende a amar, a gente encontra a felicidade duradoura. O texto continua dizendo, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Perceba bem esse negócio aqui que é sério. Por esta razão, qual razão? Não é bom que o homem e a mulher estejam sós. Mas por essa razão, o homem ou a mulher deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Eu não acredito que o texto esteja dizendo aqui que por essa razão o homem, toda sexta-feira à noite, deverá sair com a sua namorada e se unir à sua namorada. E aí, sábado de manhã, ele volta para casa para tomar leitinho preparado pela mamãe. E aí a mamãe lava a roupinha dele, a mamãe faz a caminha dele, e ele passa, domingo ele come a macarronada da mamãe, de segunda a sexta ele trabalha, e de sexta, na calada da noite, ele sai, vai para um motel, e ele se une à sua namorada. Não! O texto bíblico está dizendo uma coisa aqui que a moçada tem muita dificuldade de ouvir, mas eu vou falar. O texto bíblico está dizendo, se um cara tem a capacidade de viver independentemente do papai e da mamãe, se um cara tem condições de viver financeiramente, afetivamente, emocionalmente, longe dos cuidados da saia da mamãe, a mamãe não precisa arrumar a caminha dele, a mamãe não precisa lavar a roupinha dele, a mamãe não precisa fazer macarronada para ele, então ele está pronto para fazer sexo. Complicado, né? Deve fazer uns 4 anos que eu comprei assim um par de inimigos aqui, quando eu fiz uma filmação, mas eu vou fazer outra vez. A filmação foi a seguinte, e infelizmente algumas moças daquela época não ouviram, e já se deram mal, quem sabe hoje elas digam, é verdade, lembro desse negócio aí. A filmação foi a seguinte, você quer fazer do seu menino um eterno menino? Meninas, dê sexo para ele. Você quer fazer de um menino um homem? Não dê sexo para ele. Porque sexo é para homens, não para meninos. Primeiro, o indivíduo tem que virar homem. E homem já está pronto para deixar a casa do pai e da mãe, viver e estabelecer relacionamento de compromisso como homem. Aí ele pode ter sexo. Mas você quer eternizar a meninice no seu menino? Dê sexo para ele. E você nunca terá um homem. Complicado. Você está vendo por que eu fiz alguns inimigos? Mas o duro
É que tem gente que fica brava comigo, mas lá no fundo, os homens sabem que isso é verdade. Uma pessoa me disse hoje pela manhã, logo que terminou: pastor, me dá muita raiva te ouvir falar essas coisas. Mas você tem toda a razão. E as mulheres sabem por experiência própria que isso é verdade. Mas elas sempre acham que o rapaz com quem elas estão agora, ele é diferente. Ele não está tão afim de você. Agora, você quer ver um menino virar homem rapidinho? Diz para ele assim: assume a sua vida, assume independência financeira, larga da saia da mamãe, para de viver às custas do papai, vamos alugar um apartamento, vamos comprar o que a gente dá, vamos se casar, e aí você tem todo o sexo. Você vai ver a pressa desse cara. Fora disso, não tem... querida, sabe... Olha, não dá pra gente casar, a gente não tem dinheiro pra lua de mel, a gente não tem dinheiro pra festa, a gente não tem dinheiro pra cada um ter um carro, a gente não tem dinheiro pra ter casa própria. Desculpa, tira o sexo desse rapaz. Você vai ver como ele não precisa mais de festa no casamento, ele não precisa mais de lua de mel, ele não precisa nem de casa própria, ele aluga qualquer apartamento, qualquer kitnet, joga um colchão no chão e bota Ivete Sangalo para cantar e vai rolar a festa. Casou! Esse assunto a gente faz o povo dar risada porque ele é sério demais. Se a gente tratar ele a seco, a gente não aguenta. Porque o que eu estou falando é tão contra a cultura na nossa sociedade, é tão absurdo para a nossa sociedade. Mas, por favor, me escute por apenas alguns minutos. Olhe para a nossa sociedade e analise se as pessoas que estão vivendo a cultura do amor líquido, elas são efetivamente felizes. O que eu tenho visto é a cada dia gente mais confusa, gente mais desorientada, gente mais caótica. E interessante, quanto mais se relacionam, mais incapazes se tornam de estabelecerem um relacionamento duradouro e sadio. Quanto mais experiência ganham, mais difícil parece que se torna assumir um relacionamento duradouro e sadio. O texto continua: eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher estavam nus, diz o texto, e não sentiam vergonha. E aqui está o ápice da intimidade. Não sentir vergonha um do outro. E eu não creio que o texto aqui diz de não sentir vergonha do físico. Eles estavam nus fisicamente e não sentiam vergonha um do outro. Mas você sabe o que acontece? A moçada hoje em dia não sente vergonha de ficar nu, mas se esconde emocionalmente, se esconde intelectualmente, se esconde existencialmente e nunca desfrutam de intimidade. Intimidade é a capacidade da gente desenvolver um relacionamento ao longo dos anos, muitos anos, se conhecendo um ao outro e chegar ao ponto de nós estarmos nus diante do outro, nus emocionalmente, nus intelectualmente, nus existencialmente e não temos vergonha. Porque o outro me conhece plenamente. E eu sei. Ele conhece as minhas limitações também. Ao longo dos anos elas vieram à tona. Mas as minhas limitações são acolhidas pelo outro. E as minhas virtudes são celebradas pelo outro. Isso é estar diante do outro nu e não ter vergonha. Deixa eu organizar isso em 3 princípios rapidamente, demonstrando para vocês o que esse texto está nos dizendo. Primeiro, como seres humanos fomos criados por Deus para relacionamentos significativos e duradouros. Foi o que a gente disse agora há pouco. Não é bom que o homem esteja só. Nós fomos criados para relacionamentos significativos e duradouros. E deixa eu abrir aqui, vá na nota de rodapé, eu preciso colocar uma nota de rodapé aí.
Eu não estou dizendo que só existe possibilidade de uma pessoa ser feliz e ser realizada se ela estiver casada. Não. Eu creio que existem pessoas que podem descobrir sim o caminho para relacionamentos significativos e duradouros em amizades, em comunidades cristãs, em ONGs empenhadas em determinados ideais. O casamento talvez seja a plataforma mais comum e mais básica dada por Deus para nós construirmos relacionamentos significativos e duradouros. Mas eu não creio que pessoas só possam ser felizes se estiverem casadas. Muito pelo contrário. C.S. Lewis, que foi um solteirão durante boa parte da vida dele, se casou meio de forma contratual, por acaso, e foi pego de surpresa quando se apaixonou pela pessoa com quem ele se casou. Dizia que a gente não vive uma relação conjugal para ser feliz. Nós somos felizes e aí então estamos preparados para uma relação conjugal. Quando eu escuto uma pessoa dizendo, eu não sou feliz porque eu não sou casada, eu não sou feliz porque eu não tenho uma mulher, porque se eu tivesse uma mulher eu ia ser... Não. Se você tivesse uma mulher, você ia fazer ela profundamente infeliz. Se você tivesse um homem, você ia fazer ele profundamente infeliz. Por quê? Porque pessoas sedentas pela felicidade adentram num relacionamento conjugal, fazendo do outro a matéria-prima da sua própria realização pessoal e massacram o outro. Eles oprimem o outro com a ditadura do eu quero ser feliz. E quando o outro não dá conta disso, eles vêm com aquele discurso, eu estou saindo da relação porque eu cheguei à conclusão que eu tenho o direito de ser feliz. Pessoas podem ser felizes, sim, à parte do casamento. Por sinal, pessoas felizes à parte do casamento, geralmente são pessoas que dão bons cônjuges, porque elas entram numa relação conjugal para fazer o outro feliz, e não para usar o outro como matéria-prima da sua felicidade. Um segundo princípio, relacionamentos significativos e duradouros são marcados por um compromisso público. E aqui, o texto diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Deixa eu ser claro aqui para ninguém dizer por aí que eu falei o que eu não falei, ok? Esse texto está lá em Gênesis 2, início de todas as coisas, naquela história que você conhece como Jardim do Éden, Adão e Eva. E no Jardim do Éden não tinha cartório. Não tinha. Não tinha papel passado. No Jardim do Éden não tinha pastor e padre para fazer cerimônia de casamento. E durante muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas, muitos e muitos séculos, seres humanos estabeleceram relacionamento com o sexo oposto e constituíram família sem terem papel passado, nem padre ou pastor para fazer a cerimônia. No entanto, aqui o ponto que eu preciso que vocês me escutem. A constituição de uma família sempre foi marcado por um ato público. Eu estou dizendo que as culturas podem variar. O modelo de estabelecimento de contrato pode variar. No entanto, sempre existiu e o princípio bíblico reside no fato: se você ama uma pessoa e você quer constituir família com essa pessoa, assuma isso publicamente. Assuma isso publicamente. Em Cantares, naquele texto tradicional que as meninas e os rapazes adoram colocar em convite de casamento, né? Coloca-me como selo no teu coração, coloca-me como selo no teu braço, porque as muitas águas não poderiam apagar o nosso amor, nem os rios apagá-lo. Perceba o que esse texto está dizendo. Primeiro, coloca-me como selo no teu coração. O selo na antiguidade
era usado para a consumação de um contrato. O rei, ele redigia uma lei, e aquela lei só era válida quando ele derramava uma espécie de cera num canto daquele documento e com seu anel cravava o selo real. Quando ele cravava o selo real, aquele negócio tem valor. E Cantares, os dois jovens apaixonados estão dizendo assim: se crava como selo no meu coração. Eu quero que você esteja cravado na minha alma, como selo, como compromisso de que eu te amo e quero passar o resto da minha vida com você. No entanto, o texto diz uma outra coisa. Coloca-me como selo no teu braço. O selo no coração é íntimo. Lembra do diálogo do cara? Não, tal, as pessoas que assumem casamento em público, é que elas são inseguras, tal. O importante é que de coração eu tenho um compromisso para com você. Cantares diz, não, se você tem um compromisso de coração, não existe razão para você não ter um compromisso público. Se a pessoa está estabelecida como selo no teu coração, não tem o porquê você não tê-la selada no teu braço. Nós não andamos por aí na nossa cultura com nenhum tipo de selo no braço para identificar que nós somos casados com uma pessoa. Mas nós usamos a aliança. A aliança é uma forma das pessoas publicamente saberem que eu sou de uma pessoa. E que aquela pessoa é minha. Eu me lembro, na minha cerimônia de casamento, eu e Sônia estávamos lá diante do pastor que estava celebrando, e num determinado momento, ele disse assim, olha, esse momento aqui é muito especial e eu preciso deixar claro uma coisa aqui para dois grupos aqui presentes. Ele disse assim, se existe aqui nessa cerimônia ex-namoradas do Ricardo, ex-pretendentes do Ricardo, essa cerimônia significa o seguinte, acabou. Acabou. E se existem aqui ex-namorados da Sônia e ex-pretendentes da Sônia, pode tirar o cavalinho da chuva, porque acabou. Acabou. O Ricardo é da Sônia e a Sônia é do Ricardo. Esse é o ato público, que quem tem o outro selado no coração não pode ter dificuldade de assumir publicamente isso. Eu gosto muito de alguns artigos escritos por esse articulista Stephen Kanitz, e um deles que ele escreveu quando ele comemorava 30 anos de casado, e os seus amigos o questionavam como ele pôde ficar casado 30 anos, e as amigas da esposa questionavam a esposa, como você pôde ficar casada com esse cara 30 anos, né? Então a mulher é sempre um pouquinho mais maldosa, né? Então ele escreve o seguinte em resposta aos seus amigos, ele diz assim, num artigo intitulado o compromisso de casamento, se não me engano, já a gente tem, o contrato de casamento. Ele diz assim, quando você promete amar alguém para sempre, está prometendo o seguinte, olha só, eu sei que nós dois somos jovens e que vamos viver até os 80 anos de idade, ou um pouquinho mais. Sei que fatalmente encontrarei centenas de mulheres mais bonitas e mais inteligentes que você ao longo de minha vida e que você encontrará dezenas de homens mais bonitos e mais inteligentes do que eu. Eu acho que ele foi meio... Percebeu, né? A mulher vai encontrar... Ele vai encontrar centenas de mulheres, ela só dezenas. Ok. Esse é o lado masculino. Agora, olha, ele continua dizendo... É justamente por isso que prometo amar você para sempre e abrir mão, desde já, dessas dezenas de oportunidades conjugais que surgirão em meu futuro. O Kanitz tem um insight muito interessante nesse artigo, mas, por outro lado, assustador para algumas pessoas que vivem essa ditadura do eu quero ser feliz. Ele diz assim, até os seus 20, 25 anos de idade, você vai conhecer, talvez, 10, 15% dos homens e mulheres que você vai conhecer na vida. 80, 85% dos homens e mulheres que você vai conhecer na vida, você vai conhecer depois dos 20, 25 anos. E o Kanitz diz,
Por essa razão, bem possivelmente você vai encontrar a pessoa que você compreende como perfeita depois de casar. Aí eu entendo por causa daquela crise assim que o pessoal dos 40 ou dos 50, sei lá, que o cara fica, ou a mulher fica dizendo, não, eu tenho que ser feliz, eu não sou feliz no meu casamento, e aí diz que achou a pessoa perfeita. O Canitz diz, com certeza você vai encontrar uma pessoa mais perfeita do que seu marido, mais perfeita do que sua esposa depois de se casar. Com certeza. Agora, como a gente resolve esse problema? Diz o Canitz, assumindo um compromisso público diante de todos, e no nosso caso diante de Deus, eu prometo te amar para o resto da minha vida e é com você que eu vou construir uma relação conjugal. Ele conclui esse artigo dizendo assim, o objetivo do casamento não é escolher o melhor par possível mundo afora, mas construir o melhor relacionamento possível com quem você prometeu amar para sempre. Ponto final. Ponto final. Um último princípio. O compromisso público inaugura uma jornada rumo à efetiva intimidade. O compromisso público, outrora, antecedia a lua de mel. A concretização do casamento com a união física. Mas ainda existia um equívoco. Achar que ali o casal descobriu a intimidade. Não. A intimidade é algo, como a gente disse há pouco, que leva anos para ser desenvolvida. Intimidade demanda você conviver com a pessoa, passar pelas adversidades, passar pelas alegrias, conhecer as limitações, descobrir as virtudes e ir gradativamente aprendendo esta arte de acolher limitações e celebrar virtudes com o seu companheiro. Quando eu acabei hoje cedo, um casal, pessoas mais idosas, veio até mim e disse assim, pastor, depois de 44 anos casados, ainda é importante ouvir o que você disse. E aí a mulher disse assim, pastor, só mais um detalhe. Uma coisa que eu aprendi nesses 44 anos é que nós precisamos ser gratos um ao outro. Ele fez muita coisa por mim e eu fiz muita coisa por ele. Então a gente não pode pensar no que o outro não fez. A gente tem que se concentrar no que o outro fez. Isso é intimidade. Pela manhã, seu Chiquinho e Dona Gleide estavam aqui, como sempre, sentados no cantinho. E eu disse, olha, intimidade, se vocês querem saber o que é intimidade, vai fazer uma visita e tomar um cafezinho com seu Chiquinho e Dona Gleide. Intimidade a gente não constrói da noite para o dia. E a pressa de jovens casais de serem felizes tem feito com que eles se tornem tão obstinados e abandonem o barco tão cedo. Nós não fomos criados para a felicidade. Nós fomos criados para os relacionamentos. E os relacionamentos se tornam um espaço no qual a gente aprende a amar. E quando a gente aprende a amar, o produto do amor é a felicidade. Mas quem quer ter felicidade antes de aprender a amar, vai se tornar refém da amargura. Gente obstinada pela felicidade, que quer felicidade sem adentrar no processo de construção de intimidade, de aprendizado do amor, via de regra, são pessoas que abortam relacionamentos e na medida em que elas vão abortando relacionamentos aqui e acolá, elas jamais encontram felicidade, muito pelo contrário, elas vão se tornando gradativamente reféns da amargura. E eles se tornaram uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Para você pensar um pouquinho, preparando essa mensagem,
estudando aí essas estatísticas, pensando na nossa cultura, me veio essa pergunta. Por que resistimos tão fortemente à sabedoria de Deus? Quando a gente escuta aquela história de Adão e Eva rompendo com Deus, às vezes a gente fala assim, pô, mas Adão e Eva foram burros mesmo, né? Como eles foram burros? Será que eles não perceberam a burrice que eles estavam fazendo? Agora olha para a nossa sociedade. Qual que é o plano de Deus? Tão simples. O plano de Deus é o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, meninos se tornam homens e se unem às suas esposas, ou meninas se unem aos seus esposos. E eles se tornam uma só carne. E ao longo dos anos eles passam por momentos de grande alegria e de grande adversidade. Mas eles perseveram, eles renovam o compromisso, eles decidem sempre fazerem do outro o alvo do seu amor, mesmo diante de outras possibilidades. E assim, eles chegam a esse ponto de Gênesis 2:25. Homem e mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Por que resistimos tão fortemente à sabedoria de Deus? Mas a nossa cultura dos seriados de TV, dos filmes de Hollywood, não tem só sinais dessa cultura líquida. Existe na nossa cultura lampejos do anseio humano por essa vontade de Deus. Relacionamentos significativos e duradouros. Um desses lampejos talvez seja o filme Diário de uma Paixão, no qual dois jovens vivem ardentemente na juventude uma paixão, cometem suas burrices e suas besteiras pela imaturidade, mas futuramente consolidam uma relação e constroem um relacionamento significativo. No entanto, já numa idade idosa, a mulher sofre de um problema mental e ela passa a maior parte do tempo sem qualquer consciência de quem ela é e quem é o seu marido. Uma hora ou outra ela tem um breve lampejo de quem ele é. E aquele homem fica ao lado da sua esposa, contando histórias do amor deles do passado, por dias, esperando pequenos minutos de lampejos, nos quais ele possa beijá-la com a consciência de que ele é o amor da vida dela e ela o amor da vida dele. Uma das filhas desse casal um dia vem visitar a mãe e aquela moça diz: pai, vamos embora. Ela nem sabe quem você é. O pai se volta para a filha e diz: minha filha, o fato dela não saber quem eu sou não muda o fato de quem eu sou. O meu lugar é ao lado dela. Eu queria convidar você a assistir algumas cenas desse filme sob o som de uma outra música que nos convida à consolidação de relacionamentos duradouros. Uma música brasileira. Vocês soltam daí para mim? Termino convidando os nossos jovens aqui presentes
a assumirem a contracultura cristã. A cultura que nos envolve não tem feito da nossa geração uma geração mais feliz, como prometeu. Que tal vocês, jovens, terem a ousadia de viverem a contracultura cristã, assumindo a vontade de Deus na vida de vocês, perdendo o medo de assumir compromissos, estabelecendo compromissos, adentrando em casamentos, determinados a passarem pelos momentos felizes, pelos momentos difíceis, mas alcançarem a intimidade. Quero desafiar aqueles que estão aqui, para quem essa mensagem é complicada, porque vive um momento no qual se encontra descasado, ou pelo menos eu prefiro pós-casado. Eu queria dizer para você, eu não conheço a vontade de Deus para a sua vida. Mas uma coisa eu sei, o Deus que permite que uma ferida seja aberta nas nossas vidas, Ele se compromete em curá-la. Por isso, esteja debaixo das mãos de Deus. Não abra mão de estar debaixo das mãos de Deus. Eu sei que a situação, eu sei que as amizades, eu sei que os conselhos estranhos vão sempre insistir para você assumir o controle da sua vida e fazer da sua vida o que você bem entender. Eu digo, não! Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. E casais aqui presente, pega na mão da sua esposa aí. Aperta a mão da sua esposa. Aperte a mão da sua esposa. Não abra mão dessa relação. O caminho da intimidade, ele é marcado sim